Existe um momento em que as coincidências começam a parecer grandes demais. Uma decisão discutível, depois outra, mais um lance revisado pelo VAR, um gol anulado, uma expulsão inédita, acusações de favorecimento, casos de racismo, discussões políticas e uma seleção que, jogo após jogo, parecia sair de campo deixando mais perguntas do que respostas. A Argentina chegou à final da Copa do Mundo de 2026, mas o caminho até lá foi cercado por uma quantidade impressionante de polêmicas, algumas comprovadas, outras desmentidas e várias que continuam dividindo jornalistas. FIFA é um lixo. A FIFA hoje assume que tem, sim, uma boa vontade, porque eu não posso falar outras coisas, com a Argentina. Hoje, vamos reconstruir toda essa história, sem teorias, sem exageros, apenas os acontecimentos, na ordem em que eles aconteceram. E no final, você decide. Tudo começou nas oitavas de final. A campeã do mundo enfrentava Cabo Verde. No papel, era um confronto completamente desequilibrado. A expectativa era de uma vitória tranquila, mas bastaram poucos minutos para perceber que aquele jogo seria tudo, menos tranquilo. Cruzado. Joga pra dentro. Olha só. Vai, chuta! Meu Deus, é gol de Cabo Verde, galera! Cabo Verde não apenas enfrentou a Argentina de igual para igual, como levou a partida para a prorrogação. O mundo inteiro ficou surpreso, mas a maior discussão daquela noite ainda estava por vir. Ainda durante a partida, Lionel Messi se preparava para cobrar uma falta próxima à área. No entanto, assim que a bola entrou em jogo, diversos torcedores passaram a afirmar que a cobrança havia sido feita antes do apito do árbitro. O vídeo rapidamente viralizou. Nas redes sociais, milhares de pessoas começaram a analisar o lance quadro a quadro. Antes do apito, tudo bem que não é necessariamente obrigado, né? Mas eu duvido que se fosse ao contrário, imagina o Livramento batendo uma falta com o Dibu Martínez ajeitando a barreira. É óbvio que ele ia mandar voltar. A discussão cresceu rapidamente. Mesmo sem qualquer alteração oficial da arbitragem, aquele momento passou a ser citado por muitos torcedores como o primeiro episódio controverso da campanha argentina. Durante o restante da partida, jogadores de Cabo Verde também reclamaram do critério utilizado pelo árbitro em alguns lances de contato. Ele inventou, mas inúmeras faltas para a Argentina, inúmeras. Encostou no Messi, protocolo Covid com o Messi, encostou nele, falta. Fora de campo, um torcedor cabo-verdiano denunciou ter sido hostilizado por argentinos nas arquibancadas, ampliando ainda mais a repercussão negativa do confronto. Naquele momento, parecia apenas mais um jogo difícil. Mas, olhando para trás, muitos enxergam essa partida como o ponto de partida para a sequência de polêmicas que marcaria a campanha da Argentina até a final. Dias depois, veio o Egito, e com ele, a partida que mudaria completamente o debate sobre a Copa do Mundo. O Egito chegou a marcar. A comemoração tomou conta do estádio, mas durou pouco. O VAR entrou em ação. Depois da revisão, o árbitro anulou o gol. A justificativa foi uma falta no início da jogada. Tecnicamente, a decisão estava prevista no protocolo, mas para milhões de torcedores, aquilo parecia mais uma decisão favorável à Argentina. E eles conseguiram anular um golaço do Egito por causa de uma pisadinha, não é um pisão, uma pisadinha no pé. Pouco tempo depois, o Egito pediu um possível pênalti. O VAR analisou e decidiu não recomendar a revisão. Foi nesse instante que nasceu uma palavra que passaria a dominar a internet: VARgentina. Em poucas horas, a hashtag estava entre os assuntos mais comentados do mundo. Vídeos antigos voltaram a circular. Compilações de lances apareceram em todas as redes sociais. Influenciadores passaram a questionar se existia um padrão nas decisões. A repercussão ficou tão grande que o próprio chefe da arbitragem da FIFA precisou se pronunciar. Segundo ele, não havia qualquer tipo de favorecimento. Todas as decisões seguiram rigorosamente o protocolo do VAR, mas a resposta estava longe de encerrar a discussão. Até mesmo Andrés D'Alessandro, um dos maiores ídolos recentes do futebol argentino, admitiu ter ficado surpreso com algumas decisões envolvendo Messi. Enquanto a arbitragem era discutida, outra história ganhou força. Milhares de perfis começaram a compartilhar uma suposta declaração de Mohamed Salah. Na imagem, o craque egípcio aparecia criticando a arbitragem e sugerindo favorecimento à Argentina. A publicação viralizou. Foi reproduzida por milhares de pessoas. Mas havia um problema. Ela nunca existiu. Investigações feitas pela Reuters e pelo UOL Confere mostraram que tudo era falso. A imagem havia sido manipulada. Mais um exemplo de como, durante grandes eventos esportivos, a velocidade das redes sociais pode transformar uma mentira em notícia.
Mas a arbitragem não foi a única polêmica daquela partida. Quando o árbitro encerrou o jogo, as câmeras flagraram o técnico do Egito caminhando em direção ao túnel com os braços cruzados formando um X. Em poucos minutos, a imagem estava em todos os jornais. Nas redes sociais, começaram as especulações. Alguns diziam que o gesto era uma denúncia de racismo. Outros afirmavam que era um protesto contra a FIFA. Houve até quem interpretasse aquilo como uma acusação direta de manipulação da Copa. O símbolo rapidamente ganhou milhões de visualizações, mas havia um detalhe. Ninguém sabia de fato o que aquele gesto significava. Na entrevista coletiva após a eliminação, o treinador egípcio não escondeu a indignação. Criticou duramente a arbitragem. Disse que o VAR havia interferido de forma decisiva na partida. Questionou até mesmo o horário escolhido para o jogo. E encerrou afirmando que não assistiria a mais nenhuma partida daquela Copa. As declarações aumentaram ainda mais a pressão sobre a FIFA. Dias depois, com a repercussão mundial, o treinador decidiu quebrar o silêncio sobre o famoso gesto. Segundo ele, o X não tinha qualquer relação com racismo. Também não era um protesto político. O sinal representava, na verdade, sua forma de dizer que o jogo havia terminado de maneira injusta e que, para ele, a partida estava encerrada. Mesmo após a explicação, o episódio continuou dividindo opiniões, porque naquele momento da Copa, qualquer gesto envolvendo a Argentina já era suficiente para gerar uma nova onda de teorias, interpretações e controvérsias. Uma polêmica muito maior que o futebol. Ainda durante a partida contra o Egito, as câmeras registraram outro episódio. Um torcedor argentino fez gestos racistas contra o influenciador americano iShowSpeed. O vídeo rapidamente atravessou fronteiras. Milhões de pessoas assistiram às imagens. A FIFA abriu investigação disciplinar. Mas o debate foi muito além daquele torcedor. BBC e Brasil de Fato publicaram reportagens discutindo o histórico do racismo na Argentina. Especialistas lembraram que o país convive há décadas com críticas relacionadas ao apagamento da população negra e indígena. A Copa do Mundo acabava de reacender essa discussão para o mundo inteiro. Nas quartas de final, a Argentina enfrentou a Suíça, e bastou um lance para que uma nova tempestade começasse. Breu Embolo foi expulso. Era a primeira vez que a nova regra da FIFA era aplicada em uma Copa do Mundo. A decisão seguia exatamente o texto do regulamento. Mesmo assim, jornais europeus classificaram o episódio como exagerado. Especialistas ficaram divididos. Enquanto alguns defendiam que a arbitragem apenas cumpriu a regra, outros afirmavam que o VAR estava assumindo um protagonismo perigoso. Contra a Inglaterra, o clima já era completamente diferente. Não era apenas futebol, era história, era rivalidade, era pressão. Depois da classificação argentina, o jornal inglês The Telegraph publicou uma reportagem que chamou a atenção do mundo. Segundo o veículo, a Argentina utilizou 31 truques sujos durante a semifinal. Entre eles, simulações, cera, pressão sobre o árbitro, demora nas reposições, faltas táticas. A matéria viralizou imediatamente. E então, veio o episódio mais delicado. Durante as comemorações, mensagens relacionadas às Ilhas Malvinas apareceram ao lado da delegação argentina. O gesto reacendeu um debate internacional. O regulamento disciplinar da FIFA proíbe manifestações políticas durante competições oficiais. Nas redes sociais, muitos passaram a afirmar que a seleção poderia até ser desclassificada, mas isso nunca aconteceu. Até o momento, não existe qualquer decisão oficial da FIFA indicando uma punição esportiva desse tipo. Ainda assim, a discussão mostrou como o futebol pode ultrapassar rapidamente os limites do campo. Quando analisamos cada episódio separadamente, é possível encontrar explicações para quase todos eles. Mas quando colocamos todas essas histórias lado a lado, surge uma pergunta inevitável. Estamos diante de uma sequência extraordinária de coincidências, ou de uma Copa marcada por decisões que jamais deixarão de ser discutidas. O que sabemos é que algumas acusações acabaram desmentidas. Outras continuam sendo alvo de debates, e várias delas talvez nunca tenham uma resposta definitiva. No fim, talvez essa seja a maior marca da Copa do Mundo de 2026. Não apenas pelos gols, mas pelas dúvidas que permaneceram mesmo depois do apito final. E agora, a pergunta fica com você. Depois de tudo o que vimos, você acredita que essas polêmicas fazem parte do futebol? Ou acha que existe algo maior por trás de toda essa história?